Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante pela história para desvendar as origens de um dos ritos mais conhecidos do cristianismo, o batismo. De onde ele veio, como se transformou no que conhecemos hoje. Fiquem comigo até o final para descobrir o mistério por trás deste ato de fé. Você sabia que a ideia de um banho ritual não começou com o cristianismo? Muito antes, no judaísmo, já existia uma prática chamada mikvé. A mikvé é um banho de imersão total em água corrente, usado para a purificação ritual. Uma pessoa se tornava impura por vários motivos, como o contato com um corpo sem vida ou certas condições de saúde. Para voltar a participar plenamente da vida comunitária e religiosa, era necessário imergir na mikvé. Era um ato de restauração, de limpeza espiritual. Além disso, gentios que se convertiam ao judaísmo também passavam pela imersão na mikvé como parte de seu processo de iniciação. Portanto, a ideia de que a água poderia simbolizar uma transição e purificação já estava profundamente enraizada na cultura judaica, e é nesse cenário que surge uma figura central, João Batista. João aparece nos evangelhos pregando às margens do Rio Jordão, e sua mensagem era poderosa e direta: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O batismo que ele praticava era diferente da mikvé tradicional. Não era para a purificação ritual de impurezas do dia a dia. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Era um ato único, simbólico, que demonstrava publicamente a decisão de uma pessoa de mudar de vida, de abandonar seus pecados e se preparar para a vinda do Messias que ele anunciava. Multidões vinham de Jerusalém e de toda a Judéia para ouvi-lo e serem batizadas por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Era um movimento de renovação espiritual em massa, preparando o caminho para alguém maior que viria depois dele. Então, acontece um momento decisivo. O próprio Jesus vai até João Batista para ser batizado. Isso pode parecer estranho, certo? Se o batismo de João era para o perdão dos pecados, por que Jesus, que os cristãos acreditam ser sem pecado, precisaria ser batizado? A resposta que a teologia cristã nos dá é profunda. Jesus não foi batizado por precisar de arrependimento, mas para cumprir toda a justiça. Ao fazer isso, ele se identificou com a humanidade pecadora que veio salvar. Foi um ato de humildade e solidariedade. Mais do que isso, o batismo de Jesus se torna o modelo, o exemplo para todos os cristãos. Segundo os relatos bíblicos, no momento do seu batismo, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu como uma pomba, e uma voz do céu disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Este evento marca o início do ministério público de Jesus e estabelece o batismo como um momento de identificação divina e consagração. Após a sua ressurreição, Jesus deixa uma instrução clara para seus discípulos, conhecida como a Grande Comissão. Ele diz: "Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Aqui, o batismo ganha um novo e definitivo significado. Ele deixa de ser apenas um batismo de arrependimento como o de João e se torna o rito de iniciação na comunidade cristã. O mandamento é específico: batizar em nome da Trindade. Isso significa que, ao ser batizada, a pessoa está sendo unida a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo se torna a porta de entrada para a igreja, o sinal visível da fé e da aliança do novo crente com Cristo. A partir desse momento, a prática se espalha por todo o mundo antigo, junto com a pregação do Evangelho. Com a expansão do cristianismo, surgiram diferentes formas de praticar o batismo. As duas principais que conhecemos hoje são a imersão e a aspersão. A palavra grega original para batizar, baptizo, significa literalmente mergulhar ou imergir.
Por isso, muitos estudiosos e denominações, como as igrejas batistas e pentecostais, defendem que a forma original e mais simbólica é a imersão total na água. A imersão representa de forma muito visual a morte para a vida antiga, ao descer as águas, e a ressurreição para uma nova vida em Cristo, ao se levantar. No entanto, com o tempo, especialmente em regiões onde a água era escassa ou para batizar pessoas doentes ou em leito de morte, a prática da aspersão, que é o ato de derramar ou borrifar água sobre a cabeça, tornou-se comum. A Igreja Católica e muitas igrejas protestantes históricas, como a luterana e a metodista, adotam a aspersão como uma forma válida, focando mais no significado do ato do que na quantidade de água. Então, qual é o significado final do batismo cristão? Ele é incrivelmente rico e multifacetado. Primeiro, é um ato de obediência ao mandamento de Cristo. Segundo, é uma identificação pública com a morte e ressurreição de Jesus, como o apóstolo Paulo explica na carta aos Romanos. É um símbolo de purificação e perdão dos pecados, lavando a vida passada. É também o rito de iniciação que nos une ao corpo de Cristo, que é a Igreja, conectando-nos a milhões de outros cristãos ao redor do mundo e através da história. Para muitas tradições, é considerado um sacramento, um meio visível pelo qual Deus concede sua graça invisível. É uma declaração de fé, um novo começo e o início da jornada de discipulado. Em resumo, o que começou como um banho de purificação ritual no judaísmo, a mikvé, foi transformado por João Batista em um símbolo de arrependimento. Jesus, por sua vez, deu o exemplo e, finalmente, instituiu o batismo como o sacramento de entrada na fé cristã em nome da Trindade. Seja por imersão ou aspersão, o seu significado profundo de morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida em Cristo permanece como um pilar central da fé cristã há 2000 anos. Uma jornada incrível, não acham? Espero que vocês tenham gostado de mergulhar nessa história conosco. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.